Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Com Maria começamos mais um momento de oração no canal Compartilhando Evangelho com o tema A Solução para o Desânimo. Meu querido, nosso compromisso é rezar com você e por você. Todos os dias eu rezo o Santo Rosário e peço por todos os irmãos que tem o comentário abaixo do vídeo. Então, se você tem algum pedido de oração, alguma coisa que você quer que a gente coloque em intenção no nosso rosário, coloque os pedidos aí nos comentários abaixo desse vídeo. E coloque aquela hashtag poderosa para assumir esse momento de oração em sua vida. Com Jesus vencerei o desânimo. Eu quero fazer aquele pedido para o teu coração para nos ajudar a ir compartilhando o Evangelho cada vez mais longe. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Nos ajude a fazer a graça de Deus chegar mais longe. Tema do nosso momento de oração: a solução para o desânimo. A solução para o desânimo. Meu querido, Deus quer entregar para o teu coração a solução para o desânimo. Você não pode continuar na sua vida abatido e desanimado como você está. Deus quer que você se levante e volte para Jerusalém. Se levante e volte para a sua vida. Se levante e volte a caminhar com Deus. Pare e saia desse desânimo. A palavra de Deus diz para nós, Evangelho de São Lucas, capítulo 24. A palavra de Deus lá no versículo 11 vai dizer que 2 discípulos saíam de Jerusalém e estavam a destino de Emaús. Jesus tinha morrido na cruz há 3 dias. Algumas mulheres já tinham alarmado que ele tinha ressuscitado, mas os apóstolos e os discípulos não tinham acreditado nas mulheres. E esses homens estão caminhando de volta para Emaús. Depois de 3 anos caminhando com Jesus, depois de 3 anos escutando os seus ensinamentos e colocando em Jesus a sua esperança, Jesus morre na cruz e morrendo na cruz morre a esperança desses homens. É o que a palavra diz para nós aqui no versículo 21 do capítulo 24 do Evangelho de São Lucas. Eles estão caminhando e Jesus começa a caminhar com eles, mas eles não reconhecem Jesus. E eles começam a falar para Jesus tudo o que tinha acontecido em Jerusalém aqueles dias. E no versículo 21 diz assim: nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. O versículo 21 vai mostrar de forma muito clara o motivo do desânimo. Meu querido, muitas vezes o desânimo entra na nossa vida porque acaba em nós a esperança. Eu não sei que lutas e desafios você tem enfrentado em sua vida, mas quando a gente fica sem esperança, entra no nosso coração desânimo. Esses 2 homens vêm de Emaús, estão saindo de Jerusalém para Emaús, porque Jesus tinha morrido. Com a morte de Jesus, a sua esperança, a esperança da restauração do reino de Israel, da libertação do povo de Israel, morreu com Jesus na cruz. E na nossa vida, quando nós enfrentamos os nossos momentos de cruz, na nossa caminhada, quando encaramos os nossos sofrimentos, as nossas cruzes, aqueles momentos de dificuldade, muitas vezes a gente acaba perdendo a esperança. Já quero começar esse momento de oração clamando ao Espírito Santo sobre mim e sobre você, que nos ajude a retomar a esperança. Nós estamos aqui, Espírito Santo, nesse momento de oração, clamando a Jesus a graça de sair do desânimo. Para isso nós precisamos de uma dose forte, verdadeira, vinda do Espírito Santo, uma dose de esperança. Esses discípulos de Emaús, eles perderam a esperança, por isso eles começaram a caminhar para Emaús. Começaram a caminhar para a vida velha que eles tinham, porque eles perderam a esperança quando viram Jesus morrer na cruz. Espírito Santo, vem sobre o nosso coração, devolvendo a nós a graça da esperança.
Nós precisamos ter esperança para levar uma vida firme em Deus. Irmão, a palavra de Deus vai dizer, vai continuar ali dizendo, esses homens vão partilhando com Jesus e andando pelo caminho. Quando eles chegam no povoado de Emaús, Jesus faz como se fosse mais adiante. E aqueles homens dizem para Jesus, fica conosco, Senhor, já é tarde, o dia já declina. E Jesus fica com eles. E naquele momento, Jesus, sentado à mesa com eles, eu imagino a reprodução da cena da Quinta-feira Santa, da missa ali do Lava-Pés, que Jesus institui a Santa Eucaristia. Jesus parte o pão assim como partiu com seus apóstolos ali na Santa Ceia. E quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem, eles veem que é Jesus, mas Jesus desaparece. E um olha para o outro e diz, o que está escrito aqui no versículo 24, no capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, no versículo 32. Diziam então um para o outro, não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Percebe, irmãos? Quando Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram, eles viram que era Jesus, e um olhou para o outro e falou assim, seu coração não queimava quando ele explicava as Escrituras? Na mesma hora eles tomaram uma força sobrenatural e já se levantaram e caminharam de novo para Jerusalém. Nós precisamos entender uma coisa muito clara nessa palavra, que Emaús ela tem um sentido. Eles são homens da cidade de Emaús que ouviram a pregação de Jesus, ouviram Jesus pregar, fazer milagres, e eles saíram de Emaús a Jerusalém para ver esse Jesus. E ao conhecer esse Jesus, eles começam a caminhar com Jesus. Eram pessoas que nasceram em Emaús, mas ao ouvir Jesus, a virarem seguidores de Jesus, eles estavam em Jerusalém. Na nossa vida aconteceu isso também. Talvez você era um homem, uma mulher de Emaús. A sua vida estava longe de Deus, longe da graça, longe das coisas de Deus. E de repente Jesus entrou na sua vida por uma palavra, por uma pregação, por um grupo de oração, por uma santa missa, por um anúncio da palavra. Jesus entrou na sua vida e você saiu de Emaús e começou a seguir esse Cristo. Irmão, quando a gente começa a seguir a Cristo, uma esperança brota no nosso coração e nós vamos caminhando, mas com o passar do tempo, nós vamos encontrando as nossas dificuldades. Assim como esses homens viram a dificuldade de ver Jesus morrendo na cruz, nós encontramos as nossas dificuldades pessoais e acabamos entrando no desânimo. E esses homens começam a pegar o sentido contrário, eles estão caminhando de novo para Emaús. Estão deixando Cristo lá em Jerusalém, estão caminhando para Emaús. Jesus está chamando você agora, você não pode parar a sua caminhada, você precisa continuar em Jerusalém. Em Jerusalém existe uma promessa, a promessa de um Pentecostes, de um batismo no Espírito Santo. E você precisa continuar em Jerusalém, você não pode ficar em Emaús. Jesus está entrando, assim como entrou na vida desses discípulos de Emaús, ele está entrando na sua vida agora, a partir desse momento de oração, dizendo para você, pare de caminhar para Emaús, você precisa caminhar para Jerusalém. Mas a palavra de Deus vai dizer para nós, irmãos, que eles começaram a caminhar com Jesus. E aí, quando eles pararam ali em Emaús, os olhos deles se abriram no partir do pão. Mas a palavra que fica no coração, um olhava para o outro e falava assim, não se abrasava o seu coração quando ele explicava as Escrituras? Eu preciso que você entenda aqui, meu querido. A primeira chave que eu preciso que você entenda para a solução do desânimo é a Sagrada Escritura. É a palavra de Deus. Qual é o seu relacionamento com a palavra de Deus?
Quando Jesus explicava as Escrituras, o coração desses discípulos se abrasava. E é preciso que abrase o nosso coração quando nós mergulhamos nas Sagradas Escrituras. Quando você entra na Sagrada Escritura e vê a palavra dizendo tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, você começa a criar esperança. Porque a esperança que tinha morrido quando Jesus morreu na cruz, ela começa a ser recuperada quando Jesus vai explicando as Escrituras e o coração desses homens vai sendo abrasado. Quando você escuta na Sagrada Escritura que tudo é possível para Deus, a sua esperança ela vai sendo abrasada. Quando você vê na Sagrada Escritura dizendo que tudo é possível ao que crê, a sua esperança vai sendo abrasada, porque você começa a entender que o seu Deus ele não te deixa na mão e você tem a sua esperança abrasada e você não vai desanimar. Primeiro passo para você não desanimar, a solução contra o desânimo, você e eu precisamos mergulhar nas Sagradas Escrituras. Você tem tempo para a Bíblia? Você tem tempo para ler a Escritura? Você tem tempo para mergulhar na palavra? Você tem estudado a palavra? Você tem buscado ler a palavra todos os dias? Ei, querido, deixa eu dizer para você, a sua solução para o desânimo, eu não sei qual é o abatimento que entrou na sua vida agora, mas eu quero dizer, se você quer ter o teu coração abrasado de esperança novamente, mergulha na Sagrada Escritura. Senhor Jesus, eu peço por este filho e filha que me acompanha agora. E eu quero clamar a graça de Deus sobre a vida dele e dela agora. Eles que muitas vezes estão tão atarefados de tantas coisas, porque a nossa vida, nosso dia a dia é tão corrido. E o inimigo tem colocado tantas coisas e obstáculos para que você não tenha tempo para ler. Quantas vezes você fez propósitos de ler todos os dias, de parar um tempinho para fazer a sua leitura diária e você não consegue. Em nome de Jesus eu peço agora que o seu santo anjo da guarda seja o seu auxiliador neste momento. Que ele possa te auxiliar para que nada no seu dia a dia barre o seu momento de estar lendo a Sagrada Escritura. Que você seja um amigo da Bíblia, que você seja parceiro da Bíblia, e você carregue a Bíblia por todos os lados. Senhor Jesus, eu peço para a vida deste filho e dessa filha que eles assumam a partir de hoje uma intimidade com a palavra de Deus, queiram estar com a palavra de Deus, queiram ler a palavra de Deus, queiram mergulhar na palavra de Deus, porque só assim o nosso coração vai se abrasar de esperança para enfrentar os desafios da nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a entrar nesse processo e a entender que na Sagrada Escritura nós conseguimos vencer o desânimo. Segunda coisa que eu preciso dizer para você, os olhos deles se abriram quando Jesus partiu o pão. E eu imagino essa cena. Alguns exegetas dizem que sim, outros dizem que não. Existe uma discordância entre os exegetas se ali foi uma santa missa ou não. Mas, meu querido, só pelo fato de Jesus ter pego o pão, dado graças e partido o pão, a gente já entende o mistério, um mistério ali para fazer com que os olhos deles fossem abertos. Aconteceu um mistério da graça de Deus ali. Então a gente pode, de alguma forma, entender que ele estava celebrando a Santa Missa ali. Meu querido, deixa eu dizer para o teu coração. Vá se alimentar do corpo e sangue de Cristo. Se você não quer morrer no desânimo, se alimente do corpo e sangue de Cristo. A partir das palavras da consagração, eu imagino Jesus dando graças, pegando o pão, partindo e dando graças. Não se sabe se ele falou literalmente as palavras da consagração que a gente vê na missa, mas, irmão, quando na Santa Missa se fala as palavras da consagração, não existe mais pão, não existe mais vinho. A substância do pão e do vinho são transpassadas pela graça de Deus e agora é corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Se você quer vencer o desânimo, você precisa se alimentar
do corpo e sangue de Cristo. Quanto tempo faz que você não vai numa missa? Quanto tempo faz que você não se alimenta? Deixa eu dizer para você, talvez você está se alimentando todo final de semana, pelo menos, porque é o mínimo de um católico ir na missa no domingo. Mas eu quero dizer para você, se você quer vencer mesmo o desânimo, comungue o máximo de vezes possível por semana. O máximo de vezes possível que você consegue. Busque, comungue. Se aproxime do Cristo, comunhão, comungue, se alimente da Eucaristia. A palavra diz que quando eles viram Jesus ao partir do pão, eles sentiram ali, um olhou para o outro e falou, coração seu não se abrasava, quando ele explicava as Escrituras, e imediatamente, a palavra diz, imediatamente se levantaram. Irmão, se a gente tiver o coração abrasado pela palavra de Deus e alimentado pelas sagradas Eucaristia, não tem como ficar caído, desanimado, abatido. A gente se levanta na hora, meu querido. Deus está te falando, se levanta, comunga e leia a palavra, porque Deus está te levantando e você vai caminhar para Jerusalém. Esses 2 discípulos correram, a palavra diz que eles correram para Jerusalém para dizer aos outros que Jesus havia ressuscitado. Meu querido, eu peço ao Espírito Santo que venha sobre o teu coração agora, te dar saudade da missa, saudade de Jesus Eucaristia, saudade de comungar Jesus. Talvez você tenha ficado anos sem participar de uma Santa Missa. Eu quero falar para o teu coração agora, corre para o santo sacrifício da missa. Vá se alimentar do corpo de Cristo. Vem Espírito Santo sobre este coração agora, que há muito tempo não se encontra com Jesus comunhão e que muitas vezes não tem força para viver os desafios da sua própria vida. Que este filho e esta filha agora entendam que eles precisam alimentar a sua alma para conseguir sobreviver aos desafios que eles passam e que vivem. Que a tua graça venha poderosamente sobre este coração agora, dando a ele a saudade do Santíssimo Sacramento. Jesus, na Santa Ceia, ele diz, desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. Em cada Santa Missa, Jesus está desejando ardentemente a sua presença. E toda vez que você falta, Jesus sente a sua falta. Jesus está lá, no sacrário, falando, eu desejo ardentemente comer essa Páscoa convosco. Meu querido, não deixe Jesus sozinho. Vá para a Santa Missa, vá comungar o corpo de Cristo, vá sentir essa força, esse ânimo para continuar lutando como um guerreiro. E um dia nós vamos fazer festa na glória de Deus no céu. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu querido, Deus veio encontro no nosso coração dando 2 segredos para vencer o desânimo. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, para nos abrasar o coração. E a Santa Eucaristia para alimentar nossa alma, para vencer os desafios da nossa vida. Se você tem essas 2 coisas, se prepara, o desânimo não vai abater o seu coração. Eu quero fazer aquele convite para o teu coração, para a gente continuar e compartilhando o Evangelho cada vez mais longe. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Nos ajude a levar a graça de Deus cada vez mais longe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aleluia!